Paz, oração e união. Deus abençoe todos os nossos irmãos videologados. Nós vamos hoje, então, concluir a lição que o pastor Humberto ministrou na aula passada. E depois nós vamos já dar entrada, então, à lição de número 15, que é a lição que trata sobre a apostasia, os tipos de apostasia, que nós vamos ver hoje, e depois, então, dando prosseguimento à apostasia passiva. Vamos orar a Deus, vamos clamar a Deus neste momento. Pai nosso que está no céu, no nome de Jesus, Teu Filho, chegamos mais uma vez diante da Tua presença, meu Senhor. Aleluia. Para Te dar graças por mais este momento, por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, de estarmos aqui, aleluia, ao alcance da Tua palavra. Oh, meu Senhor, que preciosidade é nós termos sido alcançados pela Tua palavra, termos sido alcançados pela Tua graça. Aleluia, aleluia, Senhor, não estamos aqui diante de uma teoria, não estamos aqui diante, ó Deus, de uma religiosidade, estamos aqui diante, sim, de algo vivo. Estamos diante de uma palavra que o Senhor tem estabelecido, que o Senhor proferiu, que o Senhor estabeleceu. Ó Deus, uma palavra que é viva, uma palavra que é poderosa, uma palavra, ó Deus, que transforma, uma palavra, ó Deus, que produz resultados poderosos na vida do ser humano. Uma palavra que é eterna, uma palavra, Senhor Deus, que jamais passará. Oh, aleluia, que misericórdia, Deus, é nós termos sido alcançados pela Tua palavra. A Tua palavra nos mostra que não fomos nós que escolhemos a Ti, mas o Senhor escolheu a nós. O Senhor revelou-se a nós, o Senhor entregou-se por nós, Teu Filho Jesus entregou-se por nós. Senhor, a Tua palavra, o Verbo encarnado entregou-se por nós. Meu Senhor, foi o Senhor que nos conduziu até a Tua presença. A Tua palavra vem nos resgatar, a Tua palavra vem nos alcançar, e até hoje isso está acontecendo, Pai. Nós somos gratos ao Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra, nós somos gratos pelo Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos Sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, Senhor, uma glória revelada pelo Teu Espírito. Uma glória revelada pela Tua palavra, uma glória revelada pela Tua presença, uma glória revelada pela realidade do Teu Espírito em nossa vida, em nosso meio. Meu Senhor, agora no nome de Jesus eu peço, ó Deus, a bênção do Senhor sobre a nossa vida, a Tua bênção sobre este irmão, esta irmã videologado que está nos acompanhando na sua casa. Quem sabe no seu carro, ó Deus, que a Tua mão poderosa esteja sobre a sua vida. Que a Tua mão poderosa conduza esta pessoa, Deus, na Tua palavra, para receber algo especial do Senhor, receber algo especial da Tua presença nesta noite. No nome de Jesus, Teu Filho, Pai, nós clamamos a Ti nesta hora. Usa-nos, opera nesta noite. Vem agir no coração, vem agir no espírito de cada irmão, de cada irmã que está nos acompanhando. Deus, a ação é do Senhor, a obra é do Senhor, este projeto é do Senhor. Ó Deus, que seja feita a Tua vontade, assim como ela é feita no céu. Para a glória do nome de Jesus, Teu Filho, ó Pai, eu clamo a Ti, nós clamamos ao Senhor nesta hora e Te damos graças por tudo. Amém. Glória a Deus.
Glória a Deus, que preciosidade é nós termos esta oportunidade, né, de clamarmos a Deus, de estarmos na presença de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Muito bem, meus irmãos, nós vamos então fazer apenas uma pequena retrospectiva, muito rápida, né, sobre o conteúdo da aula passada, ministrada pelo pastor Humberto, né? E ele falou então sobre a apostasia e suas fontes. Falou sobre os espíritos enganadores, né, que são fontes de apostasia, também ensinos de demônios, que também são fontes de apostasia. Né? Falou também sobre os falsos profetas e como entender que uma pessoa é um falso profeta, né? Como discernir um falso profeta. Então ele nos falou sobre jamais abrir nossa mente, nosso espírito para pregadores ou profetas cujas vidas não conhecemos. Falou também em jamais seguir alguém meramente porque faz milagres. Falou também em jamais ir atrás de qualquer tipo de visões ou manifestações sobrenaturais que contrariem a sã doutrina da palavra de Deus, pois o diabo pode se manifestar até mesmo como um anjo. Também, dentre estas advertências de Jesus em relação aos falsos profetas, a Bíblia nos mostra que devemos ouvir e praticar as Escrituras como uma casa edificada sobre a rocha. As palavras de Jesus são para serem ouvidas e praticadas, né, e não somente para serem conhecidas. Por fim, também ele falou em rejeitar toda doutrina que não estiver de acordo com todo o sistema bíblico e for baseada em uma frase isolada. E encerrou então essa parte relativa aos cuidados em relação aos falsos profetas, né? Aí o conselho básico, que é de estar com a nossa fé baseada na rocha, que é o verbo, a palavra de Deus. Quando estamos fundamentados na rocha, quando estamos fundamentados na palavra, os ventos virão, as águas virão, as chuvas virão, né? Isso é natural deste mundo, né? Nós estamos sempre sendo açoitados pelo vento, pela água, pelas tempestades, mas a diferença está na solidez da casa. Se a nossa casa está edificada sobre a rocha, aquilo não nos atinge, faz um barulhão, né? Mas não nos derruba, e daqui a pouco aquilo passa, e aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, porque ele está edificado sobre a rocha. Muito bem, meus irmãos, e aqui então nós vamos para a última parte, né, a última parte dessa palavra. Não sei se tem aqui a mesinha do lenço, né? Agora vai ser para limpar o óculos, né, tirar o embaçamento do óculos aqui. Tudo é meio diferente aqui, né, quando a gente está nesses cuidados sanitários, né? Quando eu entrei aqui na igreja, no pátio da igreja, tive que levantar as mãos, né, porque chegou um homem com um capacete e me apontou uma arma para a testa, né? Só que aí eu olhei bem, o homem de capacete era o porteiro da igreja e a arma era um termômetro, né? Para ver a temperatura, né? Se eu tivesse com a temperatura alta, eu não entrava no pátio. Mas deu certo. Estava com 36 graus e alguma coisinha ali. Muito obrigado. Essa mesinha aqui vai ficar a mesinha aqui das lives, né?
A mesinha oficial. Muito bem, meus irmãos. O último tópico, então, desta lição, o último tópico desta lição é apostasia com fonte nos desejos da carne, que é um sinal da vinda de Jesus. E para abordar este tema, nós vamos falar então sobre duas passagens bíblicas que nos são muito próximas, dentro deste assunto que nós estamos já há algum tempo desenvolvendo, que é 1 Timóteo 4, versículo 1. Primeira Epístola de Timóteo, capítulo 4 e versículo 1, que nos diz assim a palavra, os irmãos que estão nos acompanhando já há algum tempo, já sabem, acho que quase decora alguns versículos, que são versículos que tem muita relação com o assunto e a gente vai, por vezes, vai repetindo, mas cada vez que a gente repete, a gente vai enfatizando algum aspecto mais e vai conjugando com outros versículos, para consolidar o assunto. Então, este assunto é um assunto com uma profundidade progressiva. Então, os irmãos que estão acompanhando já estão percebendo isso. A gente vai mencionando, e às vezes até surge alguma dúvida, os irmãos até perguntam lá para frente. Mas a gente vai atender lá na frente algumas dúvidas que vão surgindo agora, porque a gente vai indo aos poucos. Então, a gente menciona o assunto, na outra aula nós aprofundamos aquele assunto, mencionamos outro, na aula seguinte a gente aprofunda aquele outro, assim a gente vai indo, para termos uma sequência e os irmãos, então, poderem acompanhar de uma forma bem clara este assunto. Primeira Epístola de Timóteo, capítulo 4, versículo 1, nos diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, essa palavra aqui é muito importante, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Quem vai apostatar da fé segundo a Escritura? A Bíblia nos mostra que alguns vão apostatar da fé. Então não vai ser uma apostasia em massa. Alguns vão apostatar em virtude de quem? De obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Por quê? Porque a própria palavra nos dá de alguma forma, uma capacidade de identificarmos aquilo que vem de espíritos enganadores e aquilo que vem de ensinos de demônios. Isto são ameaças mais evidentes, que estão diante de uma pessoa que está na igreja. Onde vier um espírito de demônio, um demônio querer ministrar alguma coisa, a Bíblia diz que alguns serão atingidos, alguns serão enganados, serão corrompidos, mas muitos certamente vão se dar por conta. Isso aqui é de demônio, isso aqui é o espírito enganador. Se a gente for ver a Escritura, a gente vai enxergar nessa parte da Escritura que isso aqui está errado, não pode ser assim. Ou seja, aquela pessoa que tem alguma base, ela consegue reagir, não vou dizer assim facilmente, porque tem que ser uma reação espiritual, mas ela consegue ainda detectar um pouco. Então a Bíblia diz que, em relação a espíritos enganadores e espíritos de demônios, alguns apostatarão da fé. Não será uma grande massa. Agora a Bíblia diz também, lá em 2ª Epístola de Timóteo, agora, capítulo 4 e versículo 3, uma palavra muito importante,
E nós vamos comparar agora um versículo com o outro. O que nos diz lá na segunda epístola de Timóteo? Pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então veja, neste versículo nós vemos que haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Não está falando aqui que alguns não suportarão. Não está falando aqui que será um pequeno número que não vai suportar. Não, está falando de uma forma genérica. Ou seja, o ambiente geral desse tempo que a Bíblia menciona aqui é um ambiente em que as pessoas, de uma forma geral, então isso aqui vai ser algo muito mais amplo, não suportarão essa doutrina. E aí o que eles vão fazer? Vão se cercar de mestres, segundo, e aqui a Bíblia nos mostra então uma razão pela qual eles não suportarão essa doutrina. Que razão é essa? Essa razão pela qual essas pessoas não suportarão essa doutrina é justamente por causa das suas próprias cobiças. Ou seja, as próprias cobiças dessas pessoas vão vão produzir dois resultados práticos na vida delas. Primeiro, eles vão se recusar a ouvir essa doutrina, eles não vão suportar. Eles vão ter uma expressão assim que se usa muito, tem alergia daquilo. Aquilo ali faz eles se sentir mal, eles não suportam aquilo ali. Essa doutrina para eles vai ser algo que vai incomodar eles. Então eles não vão suportar. Por quê? Por causa das suas cobiças. Então, nós vimos já que a sã doutrina, ela é feita de uma matéria-prima, ou ela é uma matéria-prima que não é da terra. A palavra é algo espiritual. A palavra vem do céu. E quando existe algo que vem do céu, isso que vem do céu, ele se incompatibiliza com aquilo que é da terra. A Bíblia nos mostra que existe uma guerra entre a carne e o Espírito. O Espírito Santo se opõe àquilo que é terreno, àquilo que é carnal, aquilo que é centralizado na terra, aquilo que é dominado pela natureza terrena. Então veja, quando existe essa oposição entre aquilo que é espiritual e que é terreno, tanto o espírito resiste à carne, quanto a carne resiste ao espírito. Aquilo que é espiritual resiste àquilo que é terreno resiste àquilo que é espiritual, aquilo que é espiritual resiste àquilo que é terreno. Então, nessas pessoas que são dominadas, são controladas pela sua própria cobiça, pela sua natureza terrena, sua natureza carnal, e a Bíblia nos mostra claramente, Tiago escreve sobre isso, que o homem, quando ele cai em pecado, o que atrai ele? O que atrai a tentação? Qual é o processo de uma tentação? É justamente a própria cobiça daquela pessoa que atrai ela e seduz ela. E leva ela então ao pecado. Então cada pessoa tem a sua cobiça. Para uma pessoa a cobiça é numa área da vida. Outra pessoa a cobiça é em outra área da vida. Então quem sabe aquela pessoa na área moral é uma pessoa forte, uma pessoa que foi educada, uma pessoa que aprendeu a se conter nessa área emocional, nessa área sexual. Mas na área financeira é um desastre. Na área, por exemplo, da murmuração é um desastre. Então tem pessoas que não conseguem viver sem murmurar, sem estar criticando, sem estar brigando com alguém, sem estar se debatendo.
É aquela pessoa contenciosa, aquela pessoa que reage a tudo. Né? Tem pessoas que são... Tem a área da concupiscência deles é essa área, ou seja, cada um tem a sua própria concupiscência. E essa o atrai e seduz, né? E o leva, então, a conceber o pecado. Então, veja, a Bíblia diz, então, que as pessoas que são dominadas por essa cobiça, elas vão se opor à sã doutrina. Elas vão ficar doentes se a sã doutrina entrar em contato com elas. Não suportam. Têm nojo daquilo. Né? Odeiam aquilo. E aí o que elas vão fazer? Vão procurar para si mestres segundo as suas próprias cobiças. Agora veja uma coisa, irmãos. Esse tipo de pessoa que é dominada pela sua cobiça e se opõe a essa doutrina por causa de sua cobiça, é um número pequeno ou é um número grande? Veja, aqueles que apostataram ou apostatam por causa de espíritos enganadores e doutrinas de demônios são alguns. Agora esses aqui, a Bíblia diz que haverá tempo em que não suportarão, ou seja, isso aqui não é alguns, isso aí vai ser uma coisa comum. Está sendo, na verdade, uma coisa comum. Não suportarão, é um sentimento geral, é algo que está expandido, é algo que está espalhado, está de uma forma ampla estabelecida nesse tempo, que é o tempo que nós estamos vivendo agora. Então vejam, este sinal, irmãos, e a Bíblia nos mostra que a apostasia é um dos sinais da vinda de Jesus. Chegou esse momento, nós estamos vivendo. Então veja, o que mais faz hoje as pessoas apostatarem da fé? As pessoas calcarem aos pés o Filho de Deus, calcarem aos pés a palavra, pisarem em cima da palavra. O que faz elas pisarem em cima, rejeitarem a palavra? O que mais faz isso acontecer na vida das pessoas? É o espírito de engano? Não. É o espírito de demônios? Também não. O que mais faz, embora eles também façam, mas o que mais faz é a cobiça, a carne, a sua concupiscência, as suas próprias cobiças. Isso é o que mais faz as pessoas rejeitarem a palavra. A Bíblia está nos mostrando isso. É a sua própria concupiscência. É a natureza terrena dominando a vida daquela pessoa. E aí veja, meus irmãos, o que acontece numa situação dessas? Se a pessoa rejeita essa doutrina por causa dela mesma, o inimigo dela não é externo, o inimigo dela é ela própria, está dentro dela. Então ela não vai reconhecer. Somente se houver uma ação de Deus no seu interior, ela vai conseguir se dar por conta disso. Senão ela não se dá por conta. Aleluia! Aleluia! Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Precisa haver uma ação plena do Espírito Santo, da palavra e do Espírito, no coração, no interior daquela pessoa, para ela se dar por conta daquilo, né, do porquê que ela está rejeitando. Agora, a pessoa que não abre espaço para que Deus trabalhe na sua vida, ela vai continuar sempre naquela situação. Então veja que coisa terrível é esta
a grande ação da apostasia. E por esse motivo exatamente que a apostasia está de uma forma tão ampla nos últimos tempos manifestada na terra. Agora veja, irmãos. O pastor Humberto já ministrou aqui na aula passada, né, a palavra de Judas, que mostra que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus. Então são manifestações dessas pessoas que são dominadas pela carne. Veja, quem sabe são até pessoas que combatem os demônios. São pessoas, quem sabe, que até combatem espíritos enganadores. Pessoas, quem sabe, estão até estudando apologética, né, para ver as seitas, as heresias, doutores em heresiologia. Né, sabem tudo lá da heresiologia, né, vamos dizer assim, heresiologia tradicional, né, das seitas e tal. Sobre demônios, né, tem uma fábrica de exorcismo, mas são dominados pela sua carne. E esse domínio da carne, irmãos, vai fazer com que essa pessoa apostate da fé. E aqui vem uma questão terrível. E nós vamos estudar isso aqui na próxima lição, que vai fazer parte dessa aula, então nós vamos adiantando um pouco, que é a divisão entre apostasia parcial e apostasia total. Ou seja, apostasia parcial, vamos começar pela total, né? A apostasia total é quando a pessoa rejeita totalmente a palavra. Então isso é apostasia total. Ela simplesmente não quer saber da palavra. Agora, essa apostasia total, ela é ruim? Claro que é ruim, é terrível, com certeza. Só que essa apostasia não causa um grande prejuízo para a igreja. Por quê? Porque aquela pessoa acaba saindo da igreja. Ela apostatou, abandonou. Qual é o grande problema, irmãos? O grande problema é a apostasia parcial. E essa apostasia parcial, assim como a total, ela pode ser o resultado da doutrina dos demônios, da doutrina espíritos enganadores, mas principalmente esta apostasia parcial é resultado disso que a Bíblia está dizendo aqui. É de a pessoa ser dominada pela sua concupiscência, pela sua cobiça. Ou seja, aquela pessoa ela diz assim, ó, eu quero cumprir a Escritura, eu sou crente mesmo, eu amo, né? Vai lá. Eu nunca me esqueço, uma vez eu fui lá na Sociedade Bíblica do Brasil, no Rio de Janeiro, se eu me falar de memória, na rua Buenos Aires, né? Se tem alguém do Rio de Janeiro, pode me corrigir aí. Né? E lá eu vi um homem, né? Um senhor, completamente tomado de correntes, de joias, a gente sentia assim aquela ostentação, aquela força da natureza terrena. A gente, claro, a gente não pode julgar, não conhecia ele, mas aquilo ali exalava assim aquela ostentação, mas estava lá comprando livros de grego, né, livros de hebraico para entender as escrituras. Então veja, quem sabe seria um doutor em grego, um doutor em hebraico, mas com certeza, né, tudo indica, obviamente, né, quando a gente fala, tem que falar entre aspas, né, porque a gente não conhece a pessoa, mas uma grande probabilidade de, naquilo que contrariasse a sua natureza, aquela natureza de vaidade, de ostentação, né, enfim, qualquer outra coisa, né, que pudesse ter lá em relação à sua cobiça, aquilo ali, apesar de todos aqueles livros de grego, de hebraico, aquilo ali ele não iria aceitar. Por quê? Porque a cobiça faz com que a pessoa rejeite a palavra de uma forma seletiva. Então ela pega a Bíblia e ela começa a estudar, estuda e tal.
mas o coração dela não está aberto para a palavra trabalhar na sua vida. Oh, aleluia! Aleluia! A palavra, ela existe para nos limpar, para nos purificar. Essa palavra não é uma palavra para ser interpretada segundo a mente humana. Essa palavra é uma palavra para ser experimentada mediante a ação do Espírito Santo. Glória a Deus. Então veja, irmãos, esse é o motivo pelo qual é muito comum no meio cristão, no meio evangélico, a apostasia parcial. A apostasia é determinada por esse motivo e por isso que esse tipo de apostasia é tão amplo em toda a terra, nesse último momento da igreja. Porque as pessoas não vão, elas têm uma fortaleza em volta da sua cobiça, da sua natureza terrena, daquilo que faz parte delas, do qual elas não abrem mão. Então, estão na igreja, são evangélicos, aparentemente tudo bem, mas a apostasia em relação àquilo que contraria a sua cobiça é uma realidade na vida dessas pessoas. Veja, irmãos, antigamente, nós vamos até tratar um pouquinho mais sobre isso, alguns exemplos mais tarde, mas antigamente o que era a apostasia? A apostasia era mais doutrinária. Então lá desde os primeiros séculos, o arianismo, aquela teoria defendida por Ario, dizendo que Jesus Cristo não é Deus. E até hoje algumas seitas estabelecem isso. Mas hoje a grande apostasia que existe no meio cristão, dito cristão, já não são essas coisas. Hoje até a Igreja Católica diz que Jesus Cristo é Deus, grande parte das igrejas evangélicas dizem isso. Algumas seitas, Testemunho de Jeová, outras seitas, elas negam, mas a grande massa da apostasia já não se refere mais a esses aspectos doutrinários, se refere àquilo que contraria a cobiça. Então, se isso aqui, todo mundo acredita, a Trindade é uma realidade. Se a gente for ver a Bíblia, Pai, Filho e Espírito Santo, o Filho ora ao Pai, o Pai fala do céu para o Filho diz, eu e o Pai somos um, Pai, que eles sejam um como eu e tu somos um. Ou seja, Jesus diz, o Espírito Santo virá, um outro Consolador, rogarei ao Pai, ele enviará outro Consolador, que será para sempre convosco, estará em vós, enfim. A doutrina da Trindade hoje já é algo normal. Já não se contesta esse tipo de coisa. Agora, aquilo que a minha carne se incomoda, aquilo que a natureza humana, naquilo que a natureza humana é atingida, isso aí as pessoas não suportam. E aí que entra a apostasia. Temos algumas perguntas. Vamos ver aqui. Moisés Alves pergunta: a sã doutrina é o mesmo que bons costumes? Na prática, quais seriam exemplos de sã doutrina para diferenciar de um hábito ou mero costume? É bem interessante essa pergunta. No nosso curso básico de integração, intensivo de integração, nós estudamos sobre isso. O que são costumes? Tem gente que separa, uma coisa é doutrina, outra coisa é hábito,
usos e costumes. Né, um dia eu fui conversar com um pastor de uma igreja, de uma outra denominação, e eu vi assim que a sua família tinha um padrão, um porte assim, relativamente parecido com não 100%, mas a gente via assim que eles, embora fosse uma igreja bem liberal, mas eles tinham um padrão diferente. E aí eu perguntei para ele, mas e vocês, como é que é a questão doutrinária de vocês, né? Ele, não, a gente não observa os usos e costumes. Eu achei interessante, né? Embora eles tivessem vivido, mas não era, eu não sei se eles tinham vindo de outra igreja, enfim. Então as pessoas têm isso na ideia, o uso e costume é uma coisa e sã doutrina é outra coisa. Na verdade, mas o que é? Os costumes. Usos e costumes. Nós vamos estudar que existem costumes que são paralelos à lei de Deus, costumes que são contra a lei de Deus e costumes que são a favor da lei de Deus. Numa linguagem lá do latim, prater legem, contra legem, segundo legem. Segundo a lei de Deus. Então veja, aqueles costumes que são contra a lei de Deus a gente não pode ter, obviamente. A palavra de Deus condena, são costumes que não estão no nosso meio. Aqueles costumes que são paralelos à lei de Deus, pode estar no nosso meio ou pode não estar. Por exemplo, a pessoa cantar hinos da harpa. Então é bom a gente ter a harpa, claro que é bom. A harpa de certa forma, ela padroniza, e nos dá uma referência, a harpa cristã. São missionários, pessoas consagradas a Deus, que fizeram hinos, compuseram hinos. Agora é errado a gente cantar um hino que não está na harpa? Não. Então a harpa, o uso da harpa cristã, é um costume paralelo à lei de Deus. A Bíblia não condena, mas a Bíblia também não determina. Tem que usar somente hinos da harpa cristã. Quando é que um costume paralelo à lei de Deus é errado? Quando ela contrariar uma determinação da igreja. Então vamos supor que a igreja determina o seguinte, o pastor da igreja, vamos supor a convenção, a mesa diretora do Ministério da Restauração determina. Eu estou fazendo uma suposição, isso não aconteceu, mas vamos supor que ela determinou, a partir de hoje nós não vamos usar os hinos da harpa. Vamos usar somente o hino do 1 ao 100, do 100 em diante a gente não vai usar mais. Isso é contra a lei de Deus? Não. É a favor? Não. A Bíblia determina? Não. A Bíblia condena? Não. De repente ela pode montar um outro inário do ministério. Mas se a convenção determinou isso aí, pelo fato de eu estar subordinado à convenção, e isso aí não contrariar a Bíblia, então para mim isso aí é válido. Então é um costume paralelo. Então o costume paralelo vai depender da situação. Eu posso ter que fazer ou não. Certo? Se eu estou submisso a uma autoridade eclesiástica, e a autoridade eclesiástica, não contrariando a Bíblia, determina que eu ache de alguma forma, então eu vou seguir aquilo ali, sim. Eu vou seguir, sim. Tá certo, irmãos? Então isso é paralelo. Então agora quando eu entrei aqui, o irmão Fernando, nosso porteiro, que está escalado hoje, veio lá e apontou uma pistola de termômetro na minha cabeça. Eu podia dizer para ele, irmão, para com isso, que história é essa? Onde é que está na Bíblia que tem que apontar essa pistola de termômetro na minha cabeça aqui? Ele seria pecado, eu estaria errado em não me submeter àquilo ali, estaria errado, com certeza. Por quê? Porque a mesa diretora determinou que o porteiro vá medir a temperatura de todo mundo que entra. E uma pessoa que tiver febre vai ter um procedimento em relação a ela, para que o ambiente da igreja seja um ambiente que esteja o mais adequado possível, em termos sanitários. Então isso é um costume paralelo à lei de Deus. Agora, os costumes segundo a lei de Deus, isso aí tem que ser feito. Então isso é que as pessoas confundem. É costume. Como assim costume? Mas o que originou esse costume? Se foi a Bíblia que originou, isso aqui a gente tem que cumprir. Então, esse costume é a expressão prática da sã doutrina, é essa doutrina.
É uma expressão prática dessa doutrina, deste costume, né, que está segundo a Escritura. Tá certo, irmão? Então, muito interessante essa palavra. Então, muito do que as pessoas dizem, isso aqui é uso e costume, não é doutrina, está completamente errado. Porque muito do que eles falam, principalmente nas igrejas liberais, isso aqui é uso e costume, na verdade, aquilo ali está na Bíblia. Né? A gente pratica aquilo ali por quê? Porque está na Bíblia. Então, a Bíblia gerou costumes, que são os costumes segundo a lei de Deus. E esses, sim, são expressão prática da sã doutrina, são integrantes da sã doutrina. Nós temos aqui mais uma pergunta, vamos ver. Monjoab, pastor, as pessoas que querem ser crente em casa. Isso é uma apostasia interessante, Monjoab. Interessantíssimo isso aqui. Isso aqui, de certa forma, é uma apostasia. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós devemos nos congregar. Então vejam, esse costume de nos congregarmos não é um costume que surgiu do acaso. Não é um costume lá que surgiu, né, porque alguém estabeleceu, achou bonito, construiu uma igreja. Não. Esse hábito, esse costume de nos congregarmos é um costume que está estabelecido na palavra. Né? Então, se as pessoas daqui a pouco deixarem de congregar, o que vai ser isso aqui? Eu sou crente em casa. O que é isso, irmão jovem? É uma apostasia parcial. Ela acha que está bem. Ela acha que está bem, mas ela está pisando em cima de uma palavra por algum motivo. Quem sabe o conforto dela, a natureza dela quer ficar aqui, né? Eu gosto só de ouvir, participar de culto comendo pipoca. Se acostumou agora, faz uma pipocada lá em casa na hora do culto. Isso é uma coisa que não é adequada, né? Mas quem sabe quantas pessoas estão começando a ter hábitos desse jeito, daqui a pouco já não tem mais aquela relevância para ele, começa a vulgarizar algo que é especial, que é vindo do céu. Talvez sem se dar por conta, isso vai atingindo suas convicções e pode gerar um abandono de uma parte, né, daquela doutrina que um dia fez parte daquela pessoa. Um dia ela teve aquela revelação, mas daqui a pouco, por conveniência, por conforto, por preguiça, ou quem sabe até por medo, né, ela acaba abandonando. Então uma coisa é agora a gente tem uma determinação sanitária que nós como cidadãos temos que cumprir, né, mas daqui a pouco essas restrições, essas medidas sanitárias vão ser alteradas, enfim. Né, a igreja vai estar aberta. Agora, a pessoa se mantém nesse princípio, o que ela está fazendo? Ela está pisando em cima de uma palavra que foi estabelecida, que um dia ela teve e ela rejeitou. Então, que Deus nos guarde disso, irmão Joab, que Deus nos guarde que isso seja apenas uma suposição, né, mas não uma realidade no nosso meio. A irmã Catiana Kenis está perguntando como abrir o coração. Então, abrir o coração, o que é? Mas é nos submeter à vontade de Deus. É abrir o coração, é estar disposto a receber o que Deus quer para nós. Como que a gente abre o coração para Deus? Isso é um processo progressivo. Nós vamos nos aproximando por Deus. Diz que a vereda do justo é como luz da aurora, que vai aumentando de intensidade até que seja o dia perfeito. Então, eu me encontro com Jesus, eu vou me entregando, e cada vez que eu me entrego mais para Deus, Deus vai me transformando. E Deus vai fazendo com que eu me entregue um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Então, é um caminho progressivo. Né? Mateus 5,48 nos mostra que o nosso alvo é ser perfeito como o nosso Pai Celeste é perfeito. Então, nós vamos numa carreira progressiva de aperfeiçoamento. Né? E cada vez mais nós vamos abrindo mais nosso coração para Deus, nós vamos nos entregando mais, né? Até que todo o nosso ser, né? Esse que é o nosso grande propósito, né? Que todo o nosso ser seja entregue, esteja sob o controle de Deus. Irmão Elias Mota, por que a apostasia parcial é mais grave?
nos deu um exemplo de apostasia. Por que é mais grave, irmão Elias? Porque a pessoa acha que está bem. E nós vamos ver depois, talvez não entremos nessa aula ainda, mas quando a gente chegar na apostasia passiva, a gente vai ver que a apostasia passiva é a pessoa que sofre a influência do apóstata. Então veja, no momento em que o apóstata parcial, ele está na igreja, ele acha que está bem, por quê? Porque ele tem Bíblia, ele está na igreja, ele, quem sabe, tem até cargo na igreja. Então, para ele está bem. É uma coisinha. Ele acha que é uma coisinha, né? Aquilo ali vai de encontro, contraria a natureza terrena, então aquilo ali ele não aceita. Né? Aquilo ali ele não suporta. Mas o resto ele suporta. Então essa pessoa, naquilo que ele apostatou, ele acaba, por estar no meio cristão ainda, ele acaba influenciando outras pessoas. É semelhante a uma pessoa que está fumando. Aí você diz assim, só um pouquinho, mas ele está fumando, é ele que está fumando. Não, só um pouquinho. Se você está próximo dele, a fumaça vai causar um efeito negativo na sua vida, quase tanto quanto na vida daquela pessoa. Então, a apostasia, o apóstata parcial, ele é terrível, né? O efeito nocivo dele é muito forte por causa disso, porque ele permanece na igreja, porque ele não se acha um apóstata. Ele se acha que está lá e as pessoas, quem sabe, alguns olham, ele está ali na igreja, está falando em Deus. E aquela pessoa vai contaminando os demais. Tá certo? Então, nós temos aqui alguns exemplos, né? Então, o que mais se vê nas igrejas? Então, o que mais se vê nas igrejas são pessoas abandonando, por exemplo, a simplicidade pela vaidade. Então, antes eram simples, agora não são mais simples. Esses dias eu estava vendo uma foto de uma cantora que eu conhecia muitos anos atrás, simples, uma cantora assim que tinha uma graça tremenda de Deus, agora completamente mudada. Inclusive a vida pessoal dela, segundo relatos aí, né, em várias áreas da vida, completamente conceitos alterados, ou seja, uma pessoa verdadeiramente apóstata. E um tempo foi pessoa simples, mas agora está dominada pela vaidade. A pureza, antes era aquele valor da pureza, aquele sentimento de pureza, agora é sensualidade. Então antes, ela pensava assim, eu vou me vestir bem. Uma irmã pensava, se cuidava para não ter uma saia, um vestido que colasse no corpo, não ter um vestido que fosse mais curto do que acima do joelho. Aí daqui a pouco vai pensando assim, não, só um pouquinho, todo mundo usa, e lá no coração começa a crescer aquele sentimento, chamar atenção. Daqui a pouco a pureza se foi e entrou a sensualidade. A piedade, para trocá-la pelo amor às coisas do mundo. Então antes a pessoa tinha aquele temor, aquilo que é do mundo. Opa, isso aqui é do mundo, isso aqui vai me atingir. Aleluia, daqui a pouco, meu irmão, aquilo ali já não tem mais tanta importância. A piedade já começa a ficar de lado. Ele está na igreja, só que o mundo também está entrando na vida dele. Eu não sei se eu já contei esse exemplo aqui. Uma vez eu li isso numa revista hebraica. Não me recordo agora com certeza o nome da revista. Lubanovich, agora não tenho muita certeza. De uma comunidade judaica. E aí ele dizia assim, tinha uma parte que fazia uma pergunta. Que perguntava assim para o rabino, aqui rabino, eu quero que o senhor me responda uma coisa. Por que o judeu tem um monte de preceitos, assim, na questão de
alimento kosher, né, que são alimentos cheios de algumas regras, a forma de comer é diferente, a forma de alguns detalhes de vida, né? Nós vamos ter uma ideia. É claro que a gente não está dizendo que isso aí é bíblico, né? Mas em um outro país onde eu estava, eu encontrei uma família de judeus. Até comentei isso numa live com o pastor Humberto há alguns meses atrás, acho que lá no primeiro mês de pandemia. E eu me fiquei até com vergonha, irmãos. Por quê? Porque eu estava com celular e aquela família de judeus nenhum usava smartphone. O celular deles era aqueles pequenininhos Nokia, ou Nokia, né? Aqueles de abrir e fechar, assim. Não sei se era a marca Nokia, mas aqueles pequenininhos. A máquina deles é aquele Sony Cybershot, ou Cybershot, né? Aquelas pequenininhas. Até hoje eu tenho uma. Não tinha smartphone. Então, o judeu ortodoxo é cheio de regras, né? E aí aquela menina, uma senhora, menina, moça, não sei, mandou uma carta, meio que desaforada assim para aquele rabino, né? Diz assim, olha aqui, ó, eu mandei uma carta para o senhor na primeira vez, o senhor não me respondeu, agora estou mandando outra, quero ver se o senhor se dispõe a me responder. Por que a gente tem que cumprir esse monte de detalhes aí dos judeus e tal? Aí o rabino respondeu para ela assim, prezada fulana, né? Eu não respondi e, na verdade, o fato de eu não ter respondido já foi a minha resposta. Por que a senhora não recebeu aquela resposta? Porque eu esqueci de colocar um ponto no seu endereço de e-mail. Para mim, aquele pontinho ali era insignificante. O que é um ponto no meio de um monte de palavras? Só que só por causa daquele pontinho a senhora não recebeu a minha primeira resposta. Então, o fato de você não ter recebido já foi minha resposta. Por causa de um pontinho, eu posso perder tudo aquilo que é o propósito que Deus tem para nós. Eu achei interessante, né? Ou seja, nenhum pontinho é desnecessário. Foi algo que a sabedoria de interpretação dos judeus assim, é bem interessante. É claro que não existe aquela iluminação do Espírito Santo, né, porque eles rejeitaram o Espírito Santo, rejeitaram a Cristo. Né, como nação, obviamente, existem muitos cristãos, judeus que são messiânicos, né, que creem em Jesus, que receberam o Espírito Santo. Mas é algo interessante, né, que a pessoa começa a subestimar. Né? Nesse caso aí, ele usou um exemplo simplesmente teórico, né? Mas nós vemos aqui que a palavra nos mostra, segundo a Epístola de Paulo ao Timóteo, que esse princípio de abandono da Escritura é coordenado por quem? Pela própria carne da pessoa. Então, a natureza humana, terreno, que vai estabelecendo isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Ele vai fazendo uma seleção. Aleluia. E aí, meus irmãos, alguém pode perguntar assim, mas e tem problema? Tem problema. Tem problema. Aleluia. Aquela pessoa vai perdendo a essência de Cristo na sua vida. Aleluia. Nós vamos perdendo a essência, irmãos. A primeira coisa que tem que ter no nosso coração é de estarmos completamente abertos para toda a palavra. Isso é a essência. Se eu fechar a minha vida para qualquer coisa da palavra, eu estou perdido. Então a essência minha é justamente estar aberto, porque Deus vai trabalhar na minha vida a cada dia. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e dia a dia tome a sua cruz. É um processo diário. Por que eu tenho que tomar a minha cruz dia a dia? O que significa tomar a cruz? Significa negar a mim mesmo. E por que eu tenho que negar a mim mesmo? Qual é o motivo disso? Será que Deus tem prazer em simplesmente fazer a pessoa se negar? Qual é o motivo disso? O motivo é que aquilo que é terreno se opõe àquilo que é espiritual.
Então, se eu não negar a mim mesmo, se eu não estiver disposto a negar a mim mesmo, eu não vou conseguir receber uma realidade espiritual que Deus tem para a minha vida. E cada dia Deus tem uma coisa nova, cada dia Deus tem um acréscimo. Então, dia a dia eu tenho que estar disposto a negar a mim mesmo, para que algo novo entre na minha vida, algo novo seja revelado ao meu espírito. Cada dia eu tenho que estar disposto a negar a mim mesmo, pegar a minha cruz, dia a dia, porque a cada dia Deus tem algo novo para mim. Oh, glorificado é o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus tem pasto verde para nós a cada dia. Deus tem coisa nova. Coisa nova. Agora, qual é a condição para eu receber essa coisa nova? É eu me desfazer daquilo que está ocupando o espaço que aquela coisa nova, aquela maravilha, aquela vida nova vai ocupar na minha vida. Aleluia. O povo lá no deserto tinha que ter pão todos os dias. Todos os dias Deus mandava, todos os dias Deus mandava. E Deus quer que o maná seja dia a dia incorporado à minha vida. Mas eu tenho que estar disposto a negar a mim mesmo, para que isso que é novo venha fazer parte da minha vida e aquilo que é velha natureza vai deixando. Eu tenho que me despir do velho homem. Esse é o termo bíblico. Vos despistes do velho homem e vos revestistes do novo homem. Aleluia. Se despir daquilo que é terreno, daquilo que é corruptível e se revestir daquilo que é eterno, daquilo que é novo, daquilo que é vida. Então vejam, aquela pessoa que é apóstata, o coração dela não está aberto para toda a palavra. Ela tem na sua vida alguma coisa que regra aquilo que entra. O meu coração está aberto até aqui. A partir daqui não está mais aberto. Ele rejeita a palavra. Quem sabe um dia ele recebeu. Se ele é um apóstata é porque um dia ele recebeu, mas aí rejeitou aquilo ali. Rejeitou essa doutrina, não suporta mais essa doutrina. Por quê? Porque aquilo ali está atingindo uma área da sua vida e ele não admite aquilo ali ele não nega, aquilo ali ele não crucifica. E por ele não crucificar, aquela palavra nunca vai entrar na vida dele. Muito bem, irmãos. Então, isso são exemplos, uma das perguntas sobre exemplos, de apostasia parcial. E também, interessante, que as perguntas já perguntaram o conteúdo da lição, acusando a aplicação prática da santificação como sendo meros usos e costumes. Então essa questão das pessoas dizerem isso aqui é costume, isso aqui não é doutrina, sendo que aquela doutrina é determinada, ou melhor, aquele costume é determinado por uma doutrina, isso também é voltar-se contra essa doutrina. Se um dia ele teve aquela sã doutrina e depois rejeitou e hoje é um inimigo daquela palavra, isso significa que ele é um apóstata parcial naquela área, naquele ponto. 2 Tessalonicenses 2:3, nós já fizemos aqui uma breve menção, mas vamos aqui mencionar só para consolidarmos. Nos diz claramente a palavra, que ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ou seja, ninguém vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então, o sinal da vinda de Jesus, o sinal que precede a manifestação do anticristo, é uma apostasia generalizada. Tanto total, mas muito fortemente, quem sabe principalmente a parcial. De a pessoa rejeitar alguma coisa
na sua vida, rejeitar a doutrina, a palavra de Deus, porque aquilo ali está contrariando a sua cobiça. Então ela vai selecionar alguma coisa que pode ser para ela, outra coisa que não pode não ser, tudo de acordo, né? O seu parâmetro é a sua cobiça, o parâmetro dela é a cobiça. Isso aqui eu não abro mão. Então se a Bíblia diz isso aqui, não, deve ser uma outra coisa. Não pode ser. Não pode ser, isso aqui não, eu não abro mão da minha cobiça. Então deve ter uma outra interpretação nessa palavra, porque dessa cobiça aqui eu não abro mão. Então isso aí é o ser humano que projeta a sua natureza acima da palavra e por isso se torna um apóstata, muitas vezes, grande parte das vezes, um apóstata parcial dentro da igreja. Muitos anos atrás eu estava ouvindo um delegado falando sobre o estelionatário. Então, o crime 171, né, do Código Penal, muito conhecido. Então, é aquela pessoa, irmãos, que engana os outros, engana de tal forma, né, que a pessoa não se sente enganada. Quem sabe até acha que está ganhando uma vantagem. Então, esse delegado estava falando o seguinte: naquela época prenderam uma quadrilha, não me recordo agora exatamente qual o evento que houve que aquilo ali então foi bem divulgado. E ele então deu essa entrevista. Ele disse o seguinte: quando nós encaminhamos, não sei se até hoje é assim, possivelmente seja. Quando nós encaminhamos um policial, né, com mandado de prisão para um estelionatário, a gente dá uma regra para ele. Qual é a regra? Não escute o que ele vai falar. Porque ele diz o seguinte: se aquele policial escutar o que o estelionatário falar, o estelionatário vai enganar até o policial. E vai prejudicar a missão dele. Então é um poder de persuasão tão grande, né, que não pode dar ouvidos. E a gente vemos que muitas vezes nessa pessoa que apostata, quem sabe um apóstata parcial, ele está ali muitas vezes influenciando, fermentando, né, de uma forma terrível. Por quê? Porque as pessoas não conseguem identificar. Por quê? Porque é parcial. Então é algo tremendo isso. E a Bíblia diz, Marcos 13:22, que muitas vezes até os próprios escolhidos podem ser enganados por essas pessoas. Muito bem, este então é a conclusão da lição passada, a conclusão da lição que trata sobre as fontes da apostasia. E agora então nós vamos fazer a primeira parte, né, da lição de número 15. E depois, na aula que vem, então nós vamos completar, até porque essa lição é bastante extensa. Então nós já vamos adiantar a primeira parte, que é uma parte mais introdutória de apresentação, e depois nós continuamos na aula seguinte sobre este assunto, que é um assunto bastante profundo. Olha só, que interessante essa pergunta, irmão Gabriel Machado. O Espírito Santo habita na vida dos apóstatas? Pode habitar, irmã? Num primeiro momento, sim. A Bíblia diz que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis. Então, quem sabe aquela pessoa está num caminho de apostasia, mas o Espírito Santo ali está trabalhando, está agindo. Mas daqui a pessoa começa a fechar o coração para o Espírito Santo, começa a fechar. Daqui a pouco, o Espírito Santo não está mais habitando nela. Daqui a pouco, o Espírito Santo se entristece. E aí, aquela pessoa deixa de ser habitada pelo Espírito Santo, ele sai da pessoa. A Bíblia diz claramente, né, mostrando que o Espírito Santo não contenderá para sempre com o homem. Ele vai até um ponto. Em que ponto que o Espírito Santo vai sair? Isso é uma questão pessoal. Mas o Espírito Santo, a Bíblia nos mostra que ele geme, ele luta, ele se opõe à carne. Mas ele vai até um ponto. E a Bíblia diz o seguinte: não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçais, porque o Espírito Santo se entristece. Vai até um ponto
e aquela pessoa fica sozinha por sua própria decisão. Se estabelece então um plano alternativo de condenação pela rejeição que aquela pessoa fez para a palavra. Então, um plano onde o Espírito Santo não está. Né? Muitas vezes Deus até entrega aquela pessoa a uma vida de destruição, né? Como nós já vimos em outra lição. Nós temos aqui agora, irmãos, algumas perguntas, né, sobre costumes. Eu acho ruim a gente começar a trabalhar com esses detalhes aqui, né, porque isso aqui vai abrir uma ampla discussão e nós temos uma aula só sobre essa questão de costume. Esse aqui é bíblico ou não? Existem costumes, irmãos, certo? Existem costumes que nós temos. E alguém pode falar assim, a questão da barba. Arão tinha barba, mas como era a barba do judeu? A barba do judeu era despontada, né? Então, qual é a questão da barba hoje? A barba se usa muito para a questão de vaidade. A pessoa faz um cavanhaque, faz uma... né, se trabalha aquilo ali de uma forma que vai despertar vaidade, despertar até que sabe a questão sexual, né, nas irmãs, nas mulheres. Então, se abre um espaço para isso. Então, por esse motivo, nós temos como hábito, né, como costume, não usar barba. É interessante que os Amish, lá nos Estados Unidos, eles não usam bigode. Eles têm uma barba toda despontada, só bigode. Então, bigode para eles é algo que, por algum motivo lá, eles não usam, né? Então, a gente tem... Esse aqui é um exemplo. Então, a pessoa diz assim, uma barba de Arão. O pessoal usava, né, o óleo. Né, Salmo 133. Fala a barba de Arão. Mas como é que era a barba? Não era uma barba estilizada, não era uma barba sensual, não era uma barba que tivesse um objetivo estético. Muito pelo contrário, é uma barba... Você vê aí um judeu... como é, agora me fugiu o termo, né? Um judeu ortodoxo. É uma barba até feia, né? Porque não tem esse propósito de se projetar, enfim, alguma coisa nesse sentido, por isso então que não se usa barba, né? Nós temos esse costume. Irmão Gilmar Padilha, devemos continuar a falar da sã doutrina da santificação a um apóstata? Nós vamos ver mais tarde, irmão Gilmar, tá? Quando a gente falar sobre como tratar o apóstata. Então veja, irmãos, quando nós tratarmos o apóstata, então nós vemos que é o apóstata total e o apóstata parcial. Então, como o total, normalmente ele acaba saindo da igreja, porque ele abandonou toda a palavra, né? O grande problema é o apóstata parcial. Então, a Bíblia, quando fala de apóstata, normalmente ele está falando do apóstata parcial, ou seja, o apóstata que está na igreja. Então, ele diz, toma cuidado com este. Apostasia, mas ele está na igreja, ele está contaminando, ele está influenciando. Tá? Então, nós vamos nos aprofundar nesse tema que o senhor perguntou aqui, mais tarde, no decorrer dessa lição. Outros costumes aqui, a gente fala de costumes, né? Dormir de pijama. É um costume, a pessoa está lá sozinha, né? É óbvio, mas que é bom um pijama decente, né? Claro que é importante pijama decente. Daqui a pouco a pessoa vai sair do quarto, sai lá sem roupa, né? Eu conheci um caso de uma senhora lá que, conhecida nossa, morava perto de nossa casa, que acharam que tinha um ladrão na casa. A mulher saiu só de roupa íntima, né? Correndo da casa, foi lá para os fundos da casa dela. Estava dormindo sem pijama. Então, obviamente, que é importante sim ter um pijama decente. Por esse motivo. Se a pessoa está sozinha ali, estou sozinho no quarto, mas e se precisar sair do quarto? Então é importante sim, mesmo estando dormindo, mas estando dormindo com uma roupa decente, porque em algum motivo, quem tem criança em casa, daqui a pouco vai a criança lá, né? E é importante que ela veja os pais dormindo decentemente. Irmã Cristina também,
Está meio confuso aqui, irmã. Pode acontecer de um ataque na mente e confundir o que é real, o sobrenatural de Deus sobre a vida cristã e a vida no mundo? Bom, a questão da mente, isso aqui a gente não vai entrar muito nesse assunto, mas o que acontece, irmã? A mente tem que estar livre para tomar uma decisão. Então, se a pessoa, vamos supor que ela sofreu um ataque na sua mente, alguma enfermidade, alguma ação súbita, enfim, e a mente dela, o poder de decisão já fugiu da mão dela, Deus vai saber se isso está acontecendo ou não, se a pessoa tem condições de decidir ou não, se a mente dela está em condições ou não. Então, se até o momento que a mente tinha condições de decidir, ela se submetia a Deus, Deus vai conhecer essa condição daquela pessoa. Então, isso é uma questão muito pessoal, né, porque até que ponto aquela pessoa sabe que a decisão é certa, que é errada, que a mente está sob o seu controle. Isso é uma coisa que Deus sabe. Uma coisa é certa, a Bíblia diz claramente: a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, o pecado é uma ação voluntária. O pecado é uma ação da alma. A alma decide pelo pecado. Então, se a mente já não obedece à alma por estar de alguma forma danificada, ou seja, não existe a possibilidade daquela mente tomar decisões, qual era a condição última dela antes de a mente chegar nesse estado? Então, nós entendemos, eu entendo que Deus vai levar em consideração esse aspecto em relação àquela pessoa. Muito bem, meus irmãos, nós vamos então seguindo aqui. Então vejo, quando a tolerância ao pecador se estabelece na igreja, inexoravelmente chegará também a tolerância ao pecado. E a tolerância ao pecado gera, por sua vez, a aceitação do pecado como algo certo, e isso é apostasia. Então, por isso que a Bíblia nos mostra como considerar uma pessoa. Mas vamos, um apóstolo, então, tem que ser tratado de que jeito? Não pode ser tratado como um irmão. Então, é isso que a Bíblia nos mostra. Então, vamos fazer alguma coisa fisicamente contra ele? Não. É simplesmente, a Bíblia nos mostra de como tratar ele. Ele não é uma pessoa considerada como irmão, uma pessoa que está num estado de rejeição da palavra. Não está num estado de rejeição da palavra e uma situação de inimigo mesmo da palavra. Se ele continuar sendo tratado como irmão, ele vai ser uma parte de um corpo. E a Bíblia diz que isso aí vai corroer como se fosse um câncer. Nós vamos ver mais adiante sobre isso aí. Como é que funciona um câncer? Um câncer começa com uma célula cancerosa. Então veja, é uma célula cancerosa, é uma célula mínima. Se aquela célula não for combatida pelo corpo humano, pelo sistema imunológico humano, aquela célula única vai se multiplicar. E veja, irmãos, que coisa terrível o câncer. Aquele câncer ele começa a se multiplicar, aquela célula, ela se multiplica de forma descontrolada. E ela vai formando então os tumores. E essa célula tem, o câncer, ele possui uma proteína, e essa proteína produz a formação de vasos sanguíneos. Então ele mesmo constrói vasos sanguíneos dentro dele. Que coisa tremenda, né? Inclusive existem pesquisas que buscam isolar essa proteína que induz a formação de vasos sanguíneos para injetar em corações infartados. Então a pessoa que tem um coração infartado, que um vaso sanguíneo ali foi obstruído e o sangue não passa mais ali, existem experimentos que estão injetando essa proteína no coração dessas pessoas para fazerem o coração produzir mais vasos sanguíneos, assim como o câncer produz vasos sanguíneos para alimentar a si próprio. Então veja que terrível o sangue.
ele produz a multiplicação desordenada, ele produz condições para ele mesmo se manter, ele mesmo se alimentar. E ele vai crescendo e vai destruindo aquele organismo, aquele pulmão, aquele estômago, aquele intestino, seja o que for, ele vai destruindo, ele vai arrebentando com tudo. E começou tudo com uma célula. Então nós vamos ver nas próximas aulas, né, como tratar com, né, o apóstata, no sentido de que ele não seja um câncer destruidor dentro do corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. Tá certo, irmãos? Então veja, como é que começa? Tudo começa com uma tolerância ao pecador. Começa a tolerar. Não, só um pouquinho, nós vamos... afinal de contas, né, ele é uma pessoa querida. E tem pessoas que são pessoas queridas mesmo. Mas agora nós estamos tratando aqui em relação ao corpo de Cristo. Então, o que essa pessoa é dentro do corpo de Cristo? Glória a Deus. A Bíblia nos mostra, irmãos. Nós vamos entrando em outro assunto aqui, né? Mas a Bíblia nos mostra que mesmo o obreiro tem que ter algumas condições em relação ao tratamento de sua família. Ou seja, se ele não entender a sua família como parte do corpo de Deus, o corpo de Cristo, se ele não olhar para a sua família e dizer assim, opa, minha família errou, se eu não disciplinar agora, ministerialmente, vamos supor aquela pessoa é encarregado de uma congregação, e aí um familiar dele pecou, e ele diz assim, não, mas eu coitadinho, eu tenho que cuidar dele, não vou fazer nada, é meu filhinho, minha filhinha, minha esposa. Se ele não fizer a disciplina que a Bíblia manda ele fazer, o que isso significa? Significa que ele não olha para a sua família como pessoas que precisam de Deus. Veja, a disciplina não é para destruir, não é para ferir, não é para machucar, não é para se vingar de alguma coisa. Não. A disciplina é para corrigir. A disciplina é acompanhada por amor. Então, se ele não olha a sua família como pessoas que precisam de Deus, precisam de disciplina, que precisam ser amparadas também por um pastor, ele sendo o pastor da sua casa, a Bíblia diz que essa pessoa não tem condição também de cuidar da igreja de Deus. Que impressionante isso aí, né? Então vejam, estamos olhando para aquela pessoa, pode ser uma pessoa querida, aquela pessoa prestativa, mas como ele está sendo para a igreja, como ele está sendo para o corpo de Cristo, para a igreja invisível de Cristo. Nós estamos falando de congregação física, congregação visível. Estamos falando de uma igreja invisível. Ele faz parte dessa igreja invisível. Se ele não faz parte, nós temos então, a Bíblia nos mostra como conduzir essa pessoa. Até mesmo para ele, quem sabe, se dar por conta, né, se isso vai ser possível diante da condição que ele estiver. Mas tem que se olhar para ele o seguinte, dessa forma, ele é parte do corpo de Cristo, diante do corpo de Cristo, como está sendo essa pessoa? Como está sendo essa pessoa diante do local onde ele está? Daquilo que a sua influência está atingindo. Então veja uma coisa, irmãos. Adão e Eva, né, o horário já está passando aqui, a gente já vai ter que apressar aqui. Adão e Eva, irmãos, estavam... Aqui meus garranchos, né? Veja, Adão e Eva estavam lá no jardim. Agora eu pergunto uma coisa, irmãos.
O que aconteceu com Eva quando ela pecou? Às vezes a gente pensa assim, né? Adão pecou, né? Já ouvi falar. Até não digo que é certo nem que não é certo, né? Mas já ouvi falar assim, Adão pecou porque ele gostava tanto de Eva, era tão linda Eva, né? Ele dizia assim, eu vou agradar a Eva, né? Fazer um agradinho para ela. Mas eu acredito, irmãos, que não foi exatamente por isso. De repente até teve alguma implicação nesse sentido. Mas quando Eva pecou, a Bíblia nos mostra que o patamar dela ficou diferente. Preste atenção nisso. Veja uma coisa, irmãos. Quando Eva pecou, ela perdeu alguma coisa que Deus tinha dado para ela. E Adão não tinha pecado. Ou seja, um ficou com a visão do céu e o outro estava com uma visão terrena. Adão estava com uma visão que era do céu. Então Adão pensava, eu quero ouvir a voz de Deus. E Eva já não pensava nisso. Deixou de haver comunhão naquele casal. Imagine, irmãos. Adão queria falar uma coisa espiritual e a Eva queria falar uma coisa da terra. Chegou um ponto, irmãos, que eu entendo, claro que isso é uma questão que eu entendo, a Bíblia não detalha assim com profundidade, mas chegou um ponto que a própria falta de comunhão, talvez conjugado com outros fatores, levou Adão a querer retomar aquela comunhão com Eva. Agora eu pergunto uma coisa, preste atenção aqui. Eva estava nesse patamar terreno. Adão estava no patamar celestial, patamar espiritual. Puxei demais a máscara aqui. Pergunto uma coisa, seria possível para Eva, ou melhor, eu vou fazer uma outra pergunta primeiro. Seria possível para Adão puxar Eva de novo para o patamar de onde ela caiu? Seria possível? Tudo indica que não. Deus já havia sentenciado, Deus já havia mostrado isso para ele. Agora, segunda pergunta, seria possível para Eva puxar Adão aqui para baixo? Isso seria. Então veja, irmãos, o perigo que é uma pessoa conviver com alguém que tem condições de puxar ela para baixo, mas que ela não tem condições de puxar aquela pessoa para cima. Então olha, irmão, como essa situação é uma situação que nós não podemos viver com a nossa mente humana. Isso aqui nós temos, uma situação como essa, a gente tem que trabalhar, nós temos que entender, nós temos que ter atitudes diante de uma revelação espiritual de Deus para tratar isso. E a Bíblia nos dá esta revelação, a Bíblia nos mostra essa revelação em relação ao apóstata. Tá certo, irmãos? Nós já passamos nosso horário aqui, vamos ver se tem alguma palavra de dúvida. Olha só, mas olha, muita gente aqui, vamos ver aqui. Um apóstolo parcial pode se arrepender e voltar ou não há mais como, igual um apóstata total? Uma Evelyn pergunta. Ele pode, se ele apostatou, a Bíblia nos mostra assim, se ele rejeitou aquela palavra, ele não consegue mais se arrepender, porque ele teve aquela palavra e ele pisou em cima dela, ele rejeitou completamente. Então esse não consegue mais se arrepender daquilo ali, porque ele se tornou inimigo. Deus não quer mais perdoar ele, Deus quer, mas ele que não consegue mais se arrepender. Então é isso que a Bíblia nos mostra.
em relação ao apóstolo, em qualquer tipo de apóstata. Né? Nós já falamos aqui dos tipos de pessoas. Tem pessoas que estão na dúvida, tem pessoas que estão fracas, né? O débil, tem aquele, o que está na dúvida também é um débil. Então o débil não estaria incluído no grupo dos apóstolos, mas o apóstolo, aquele que rejeitou a palavra, mesmo que seja uma parte da palavra, a palavra nos mostra que ele não consegue se arrepender, porque voluntariamente ele se levantou contra aquilo, ele rejeitou aquilo ali. O irmão Ederson de Almeida, del Soberbio, Misiones, Argentina, existia apostasia no Antigo Testamento? Sim, irmão, nós vemos que existia, nós demos alguns exemplos, né? Quando falamos de apostasia. Né? Por exemplo, lá em Cades Barnea, os espias entraram com uma visão e saíram combatendo aquela visão. Os espias de Josué, de Moisés, né? Os 10 espias entraram lá com uma visão, nós vamos tomar na terra. E quando saíram, não somente tinham abandonado, mas como combateram aquela visão. Eles apostataram naquela visão de conquista da terra. Ao ponto de quando Josué e Caleb quiseram defender aquela visão, eles se levantaram e quiseram apedrejar Josué e Caleb. Então existe no Antigo Testamento relato sobre isso. José Carlos Rodrigues. Como vou saber se o profeta é de Deus ou não? Tá. Isso aqui o pastor Humberto ministrou na aula passada, irmão José. Muito bem, ele foi muito detalhe. Então sugiro que o irmão dê uma olhadinha na aula passada, está aí no canal, né? Então ele ministrou maravilhosamente isso aqui, com bastante tempo. Né? Então está lá disponível. Irmã Lília Alves. Então ela fala uma questão aqui da questão do pijama, de calça. Aqui já entra um pouquinho, irmã Lília, nessa parte de detalhamento, né? Eu falei um pouquinho assim mais amplo, mas se a gente começar a falar sobre isso aqui, a gente vai tempo que cada um tem um detalhezinho da dúvida e tal. Certo? Então a gente não tem condições de tempo para esse detalhamento, né? Porque o assunto vai longe. Qual a diferença do apóstata para o joio? Bom, aqui a gente começa a entrar em outros assuntos, né? Por que é o joio? Por que o joio vai até o final, né? Para não prejudicar o trigo. Aqui pijama, impressionante, mas resposta pijama. Nós vamos ter que parar aqui, irmãos. Barba, enfim. Então eu vi que os irmãos aqui estão gostando de fazer perguntas, né? Esse é um assunto bem envolvente, realmente. Né? E nós estamos com a revista, né? Uma revista sobre que é o antigo discipulado intensivo, né? Agora é curso bíblico intensivo de integração, que aborda esse tema, né? Aborda um pouquinho esses temas. Então nós não temos agora como, né, em questão de tempo, nos aprofundarmos nisso. Queremos orar com todos os irmãos. Né? Não sei se chegou aqui o nome de cidades, enfim. Não chegou ainda, mas vamos estar orando juntamente com os irmãos. E, se Deus quiser, na próxima aula estaremos continuando essa ministração. Oramos a Deus. Pai nosso que está no céu, no nome de Jesus, chegamos agora, ó Deus, mais uma vez na Tua presença, para Te dar graças por este momento, pela Tua palavra, Senhor. Pedimos agora a Tua bênção sobre cada irmão, sobre cada irmã. Aleluia, que a ação do Teu Espírito poderoso, Pai, seja uma realidade em nossa vida, Senhor. Que esse espírito de apostasia, essa ação de apostasia não tenha liberdade para agir neste ministério. Deus, dá-nos uma revelação crescente, ó Deus, cada vez mais poderosa da Tua palavra, para que estejamos na Tua presença. A cada momento, ó Deus, a cada dia, para a Tua glória, no nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Glória a Deus. Queremos agradecer a todos, né? Que Deus abençoe. Temos aqui muitas cidades gaúchas, dezenas. Santa Catarina, muitas cidades também, diversas cidades. Paraíba, estado de Paraíba também conosco. São Paulo, outros países, Argentina e Paraguai. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Paz, oração e união.